Salve, salve, meus amigos! Bom dia, boa tarde, boa noite, rapaziada. O Galatasaray humilha a Juventus, o PSG vira pra cima do Mônaco, o Real Madrid vence o Benfica lá em Portugal, jogando de maneira inteligente. Rapaziada, só errei a Atalanta. Esse time do Niko Kovac, velho, que time lazarento, né, velho? Foi 2 vezes pro ataque, 2 gols. E o Guirassy, cara, o Guirassy na Champions League, ou acaba pra gostar da Champions League, o Guirassy. Gol e assistência, hein? Gol e assistência. Rapaziada, gostei do dia, cara. Se o Mônaco, se a Atalanta não perde de 2 gols, teria sido perfeito, cara. Porque eu peguei o Real Madrid ganhando, peguei o empate do Galatasaray assim que eu vi a substituição do Cambiasso pelo Cabal, vocês vão ver aí na análise. Foi um dia muito bom. Não posso reclamar. Não posso reclamar. Foi um dia de muito lucro. Se a Atalanta faz um golzinho, seria perfeito. Rapaziada, Real Madrid jogou de maneira inteligente. Falei pra vocês, é só não jogar de maneira burra, velho. É só não ser burro. Leve pra sua vida, não seja burro, entendeu? Porque o Real Madrid naquele jogo lá jogou de maneira burra, entendeu? O PSG, ó, o PSG se não abrir o olho, nem a Ligue 1 ganha, hein? Se o PSG não melhorar, nem a Ligue 1 ganha. Rapaziada, deixa o like e se inscreve no canal. Nós. Rapaziada, aqui acabou, meus amigos. Aqui acabou, Real Madrid 1, Benfica 0. Achando muito engraçado aqui o Vitor Sérgio. Ele tá falando assim, ó. A capacidade do Benfica de gerar erros no primeiro jogo, no último jogo, né? Não aconteceu hoje, aconteceu no começo. Não, meu amigo. O Real Madrid jogou de forma inteligente. O Real Madrid parou de dar erros pro Benfica. Você vê o Real Madrid pegava a bola, ó. Roda, roda. Perdeu a bola. Blocozinho médio, não vamos se expor. Desce o bloco, deixa vir. Outra coisa. Os pontas do Benfica, no jogo passado, fritaram o Real Madrid. Valverde dobra com Arnold, Camavinga dobra com Carreiras. Os pontas do Benfica hoje fizeram o quê? Aliás, né, Prestiani? O que os pontas do Benfica fizeram, né? Não vou acusar o coitado aí, porque... Coitado é vírgula, né? Porque, enfim, né, tem que provar. Acabou o jogo, rapaziada. Enfim, achei legal o Vitor Sérgio falando, não, o Benfica, não, a capacidade de forçar erros, não. É porque o Real Madrid jogou de forma imbecil. Eu falei isso várias vezes. O Real Madrid no jogo lá passado jogou de maneira imbecil, forçando o jogo e pá, e dava aí, pá, contra-ataque. Irmão, assim o Benfica joga aquele jogo, ganha 9 de 10. Hoje o Real Madrid jogou calmo, perdeu a bola. Blocozinho médio. Ancelotti ball, papai. Voltamos à era do velho. Entendeu? E cara, o Vinícius Júnior não fez nada, só gol. O primeiro tempo do Vini foi horroroso. O Dedite, cara, foi muito bem no jogo. Quero falar da linha de 4 do Benfica. O Dedite foi muito bem. Só que falhou no gol. Deu. Você vê, der um espacinho pro Vini Júnior, é. Você toma entre a sola e a rabichola, meus amigos, aonde o sol não pega. Entendeu? Enfim, rapaziada, aqui, ó. O Rudiger já deu uma salvada ali no começo do jogo. Você já viu que era um Real mais controlador. Entendeu? Ó, não arrisca tanto. Roda mais a bola. Menos caos. Entendeu? Ó. E claramente... o Real Madrid, 2 linhas de 4, não força. Quando o Benfica pegava na bola, o Real Madrid, ó. Entendeu? Era um Benfica, o Benfica começa o jogo muito aceso. Isso é verdade, o Benfica começa o jogo muito aceso, com muita energia. O Benfica, você vê claramente que o Benfica, ele queria emular aquele último jogo, aquele jogo de caos, de energia, de vrá, 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 de lá e cá, de atacar espaço. O Benfica queria emular muito aquele jogo. Muito aquele jogo. Só que o Benfica, muito mais cuidadoso. Você vê que Tchouaméni e Camavinga ali, quando fixava ali na meia-lua, pouca coisa acontecia. O Real Madrid, gente, de XG, acho que o Benfica com 0.41 criou nada. Entendeu? Criou nada. Criou nada o Benfica. Teve umas defesinhas do Courtois, um chutezinho e mais nada. Entendeu? Aí o que acontecia? O Real Madrid pegava na bola, rodava muito bem. Aí o Benfica também fazia a mesma coisa. Quando o Real Madrid pegava na bola, o Benfica, a linha de 4 do Benfica no primeiro tempo, muito sólida. Araújo, Otamendi, Dedite, o Dal. Depois dos 30, 35, aí o Real Madrid começou a encaixar. Por quê, rapaziada? O meio-campo do Real Madrid começou a tomar de conta do jogo e começou o quê? O que o Real Madrid faz, ó. O Real Madrid empurrou mais o Benfica, o meio-campo do Real Madrid toma de conta do jogo. Achei que o Tchouaméni jogou demais hoje novamente. Pá, e bola no Vini. Aí começa. Eu achei que, por exemplo, nos últimos 15 minutos, o Arda Güler entrou mais no jogo. O Arda Güler, o Camavinga. Aí, ó, o Real Madrid, ó. Jogada, o Arnold, Mbappé, chance. Vini Júnior, Vini, Mbappé, chance. Tem um cruzamento do Arnold pro Mbappé, criou uma chance. Camavinga, Mbappé, Trubin salva.
Trubin defendeu uma bola do Arda Güler. Em 10 minutos, o Real Madrid criou 3 ou 4 chances de gol. Mas o que você vê hoje? Um Real Madrid que cede muito... Gente, ó, vamos pegar... É a prova dos 9, ó. Vamos pegar o jogo lá, ó, contra o Madrid, ó. Ó o primeiro tempo, ó, daquele jogo. 2.28 de XG, ó. 2.28. Esse jogo agora? Ó. 0.15. Olha a diferença, ó. 2.28. 0. Oh, esse é o PSG. 0.15. Olha que diferença. No total, 0.41. 3.0. Porque o Real Madrid não tava jogando mais de maneira imbecil. Entendeu? Não tava jogando mais de maneira imbecil. Forçando jogada. Não. Compacto já é velho ball. Ancelotti ball. Aí pega Vini Júnior. Você vê que quando o meio-campo do Real Madrid, você vê, quando o Real Madrid deu uma encaixada, o meio-campo tomou de conta do jogo. O Arda Güler começou a aparecer. O Arnold jogou muito, começou a aparecer. Você vê que quando o Real Madrid, ó, conseguiu abrir o campo, o Arda Güler começou a aparecer, o meio-campo dominou, aí criou chances. O Real Madrid, no final do jogo, era pro Real Madrid terminar ganhando por 1-0. Trubin fez boas defesas, não aproveitaram as chances. Aí, começo do segundo tempo, bola longa lá pro Vini Júnior, você vê contra-ataque, o Mbappé toca, o Vini Júnior acerta uma belíssima finalização. O Dedit deu um espaço, 1-0. E, cara, 1-0, tirando um chute ali do Courtois, muito controlado. O Real Madrid começou a controlar mais o jogo. Aí teve o lance lá de racismo lá do Prestiani com o Vini Júnior. Uma pena um episódio desse acontecer. Vamos deixar as autoridades aqui pra comentar futebol. Aí você vê que o ritmo do jogo cai. O Benfica aí, rapaziada, você vê. O ritmo do jogo caiu. Aí o Benfica precisa propor jogo. Aí, meu amigo. Esse Benfica do Mourinho propor jogo é quase um stand-up, my friend. Aí, rapaziada. Aí o Real Madrid, você viu o Real Madrid? Real Madrid marca pressão. Real Madrid vai feito doido roubar a bola lá. Vai não, ó. Blocozinho, 4-4-2, bem compacto. E vamos aproveitar aqui, se der bobeira, a gente vai tentar matar o jogo. É isso, rapaziada. Tchouaméni, Camavinga, Valverde. O Valverde ajudando na dobra com o Arnold. Shader Up não fez nada. A zaga, Rudiger e Royce, muito bem. Muito bem. A dupla de zaga. Courtois, quando precisou, fez uma intervenção. E é isso, rapaziada. Jogo muito controlado. 30 minutos que o Benfica colocou uma intensidade a mais e tentou forçar um jogo. O Benfica tentou forçar um jogo de caos. O Real Madrid não caiu. O jogo de inteligência do Real Madrid. De inteligência. Entendeu? O Madrid foi um jogo muito maduro do Real Madrid. Rapaziada, o Ancelotti Ball voltou. O Ancelotti Ball voltou. Entendeu? Claramente voltou. Linha de 4, olha a diferença de uma linha de 4 mais estável. Valverde dobrando para ajudar o Arnold. Olha a diferença de um time estável. Uma coisa que o Benfica poderia ter feito é pressionar mais o Real Madrid. Achei que o Benfica pressionou pouco. O Benfica tentou forçar muito o jogo de lá e cá. Não, eu acho que o Benfica deveria ter subido mais a marcação, porque esse time do Real Madrid é sensível à pressão. O Benfica não fez isso. O Benfica tentou fazer o jogo desconfortável pro Real Madrid. Mas o Real Madrid, nesse jogo mais compacto, esperando mais, rodando mais a bola, trabalhando com mais paciência, o jogo ficou confortável para o velho ball, para o Real Madrid. 1-0, obviamente é uma vantagem mínima. Se fosse 2-0, eu falava que, ó, acabou-se. Acabou-se. Mais 1-0. Existe o fator futebol, né? A gente sabe como é que funciona aí o fator. A gente sabe como é que funciona o fator futebol. Real Madrid 1-0. Jogou hoje de maneira... Rapaziada, maneira inteligente, sem jogar de maneira imbecil e Ancelotti Ball. Jogou de inteligente, Ancelotti Ball, Real Madrid venceu. E é isso, meus amigos. Tamo junto. Rapaziada, antes de ver a análise aí de Mônaco e PSG, ó, o jogo não começou ainda, eu vou atualizar a página, ó. Não começou ainda. Tá aqui, dá pra mostrar. Eu não posso mostrar minha capa do celular. Minha namorada. Ó, 16h54, ó. Não começou ainda, mas olha quem foi pro banco do PSG, Désiré Doué. Lembra daquela treta lá do Dembélé? Eu até comentei, eu acho que muita coisa foi pro Désiré Doué. Até fala aqui, ó, que o Dembélé já tinha chamado a atenção dele. E, ó, e que o Dembélé ia pro banco, a equipe falando, ó. O Doué deve ir pro banco, o Dembélé já tinha chamado a atenção dele. E quando o Dembélé falou de muito jogador jogando por si mesmo, pra mim um dos casos era o Désiré Doué.
E não é muito acaso o Desirê Doué tá indo pro banco. Vamos ver pro jogo. Óbvio, eu acho que ele vai entrar. Se precisar, ele vai entrar no jogo. Mas esse banco aí do Desirê Doué é merecido. É merecido, tá? É merecido. E vamos ver aí. Golovin, achei até um Mônaco bem ofensivo. Cara, Vitinha, João Neves, Zaire Emery é um PSG completo, né? Tirando o Fabian Ruiz, é um PSG quase força máxima. Será que o PSG vai virar a chavinha modo Champions? Porque é aquela coisa, é um jogo de Ligue 1, mas é Champions League. Desirê Doué tem que abrir o olho, né? Porque foi Golden Boy, talentoso, que pode sentar na janela. Você não fez nada, irmão. Não fez nada. E, meus amigos, Desirê Doué respondeu às críticas, entrou, mudou o jogo e virou para o PSG. Olha aí, rapaziada, ó. Marcelo Beckler até falou na... Eu concordo muito com o Beckler. Marcelo Beckler até falou na transmissão. Tem que dar umas puxadas de orelha mesmo. Jogador muito mimado. Entendeu? Faz golzinho. Não, o jeito do Desirê Doué tava jogando nada. Mal. Hoje ele fez 2 gols de esquerda, né? Ele tava mal, individualista, forçando jogada. Você vê hoje. Hoje ele fez 2 gols. Ele participa do segundo gol do Hakimi. Ele deu boas assistências, que poderiam ter sido convertidas em assistências. Agora, rapaziada, esse time do PSG... Rapaziada, ó, vamos lá. Ó. O PSG da temporada passada, time muito intenso, muita movimentação e que te mordia muito fácil. Só que aquele time já cedia espaço. Lembra que eu falava isso na época? Esse PSG cede. Só que naquela época não cedia tanto. Aquele time tinha muito mais fome de marcar. Eu acho que o João Neves defensivamente estava numa fase melhor. Entendeu? E outra coisa, tinha um tal de Donnarumma, né? Tinha um tal de Donnarumma, né? Que salvou muitos gols daquele time que já cedia. Aquele time do Real Madrid, ou do PSG, já cedia. Só que, novamente, tinha o João Neves que tava tava na fase melhor defensiva. Tinha o Donnarumma que tava salvando. Esse PSG é o mesmo PSG. Só que os níveis caíram coletivamente e individualmente. E Kvaratskhelia não tá fazendo gol. Barcola, eu gostei do Barcola hoje. O Vitinha, achei que o Vitinha não jogou o nível Vitinha. O João Neves, não achei que o João Neves jogou mal, mas não é o João Neves da temporada passada. O Zaire Emery, claramente, ele é o cara que ele tenta dar uma calmaria. Ele não, eu acho que falta muito mais pro Zaire Emery, mais último terço. Hoje o Hakimi, claramente não é o Hakimi. E o Nuno Mendes hoje quebrou a bola. Nossa, deu gol, quebrou a bola. Ofensivamente nada, defensivamente desligado. Hoje o Nuno Mendes quebrou a bola. O Pacho, como sempre, o melhor defensor. O Marquinhos, o PSG tem que pensar, aliás, né? O PSG pensou no plano de sucessão do Marquinhos. Só que o Zarbani... Pegado, né? Tá pegado. Eu acho que o PSG tem que olhar pro plano de sucessão do Marquinhos. Marquinhos, você vê que eu acho que a idade tá pesando. Entendeu? Enfim, rapaziada. Começa o jogo, menos de 1 minuto. O Nuno Mendes erra um passe. A jogada se sucede. Golovin, Akliut, foi o Akliut? Não, rouba a bola ali, o Camara. O Camara toca pro Akliut, cruzamento, o Balogun faz 1-0 com 50 segundos. 50 segundos começa de um passe errado do Nuno Mendes. Aí o time vai pra cima. Aí depois de um lateral, o cara dá um lateral. Eu acho que é tipo o Golovin, gente, cercado de 5. O Golovin cercado de 5, ninguém deu um bote. Toca o Akliut. Toca pro Akliut. Não, aliás, é o Akliut. Cercado de 5. Obviamente o Akliut é muito bom. Mas, porra, cercado de 5. Toca, o Balogun faz 2-0. Rapaziada, 0 marcação, 0 intensidade, 0 poder defensivo. 0 tudo. Aí sai aí teve o pênalti, né, em cima do Kvaratskhelia, que é um erro do Faz, né? O Faz erra, o Vitinha perde o pênalti. Aí sai o Dembélé machucado e entra o Desirê Doué. Primeira jogada, Barcola. Bela jogada do Barcola, toca. Desirê Doué finaliza 2-1. Com a bela jogada do Barcola, toca. Desirê Doué faz 2-1. Aí o PSG melhora, acocha um pouco mais. Você vê que o PSG entra um pouco mais no jogo. Mas, cara, você vê, rapaziada, mesmo quando o PSG melhora, você vê que não tá no mesmo nível individualmente também. Individualmente, por exemplo, o João Neves não tá mais o mesmo. O Vitinho, eu não achei que o Vitinho fez hoje um grande jogo, não achei. Hakimi, não tá, eu acho que o Hakimi ainda tá se recuperando da lesão. O Nuno Mendes mal. Cadê aqueles laterais que agridem? Não tem. Aí vai uma jogada que consegue achar o Desirê Doué. Ele finaliza, você vê a marcação do Mônaco também não tava muito acochada. O Desirê finaliza, o Con defende, sobra
o Hakimi vai lá e faz 2-2. Aí no comecinho do segundo tempo, o Golovin dá uma entrada, ele chega mega atrasado, o Golovin, dá uma entrada criminosa no Vitinho, a expulsão na hora. Aí vira o quê? Quebrar bloco baixo. Quebrar bloco baixo. Quando o Mônaco tentou subir a marcação, quando o Mônaco tentou fazer uma graça, o PSG pega em transição, bela jogada trabalhada, o Zaire Emery toca, o Desiré Doué finaliza, tirando do com 3-2. Barcola teve a chance de fazer o 4-2. Mas, rapaziada, a sensação que realmente o PSG virou, porque o Desiré Doué entrou muito bem, e porque a marcação do Mônaco não é essas coisas todas. Defensivamente, o Mônaco é uma questão de material humano também. O Mônaco não tem grandes jogadores. Você vê, o Dai tá machucado, o Faiz é bagre, o Teze é mais ou menos, o Zakaria tenta, o Camara tenta, o Caio Henrique mal, o Wanderson, ele é muito superestimado pelo torcedor bostileiro. O PSG virou porque é um time melhor e porque o Mônaco não marcou bem. E o Desiré Doué, obviamente, entrou muito bem, o Desiré Doué. Mas é um time que não é o mesmo, rapaziada. O PSG não é o mesmo. Simplesmente não é o mesmo. Entendeu? A gente pode falar o que quiser do PSG, não é o mesmo time da temporada passada. Simplesmente não é. Entendeu? O time que tá mal individualmente, coletivamente, não tá legal. Talvez esse time dê a virada de chave, você vê, hoje foi um pouco mais modo Champions, agora vai pegar, ó, o calendário, Metz em casa, não é possível, né, velho? Não é possível, Metz em casa, aí tem um PSG, um Mônaco na volta, aí tem Le Havre, aí tem Mônaco de novo no Parque dos Príncipes. Tem um calendário relativamente, que é um calendário pra você enfiar 5 vitórias seguidas, porque depois tem Nice, Toulouse, Lens, Lyon, Angers. Entendeu? Rapaziada, o Mônaco, rapaziada, o PSG, se não abrir, gente, ó, se não abrir o olho o PSG, cuidado com esse Lens, hein, velho. Porque o Lens só joga Copa e Ligue 1. Esse time do PSG agora perdeu um Dembélé machucado. Entendeu? O PSG, ó, não tô falando pro PSG voltar. Pra ser campeão da Champions, tem que voltar àquele nível. Eu tô falando, se o PSG não melhorar, até a Ligue 1 tá em risco. Se o PSG não melhorar, até a Ligue 1 tá em risco. Novamente, virou, porque o Mônaco é fraco defensivo. Mas tá faltando mais. Faltando mais do PSG. Tem que jogar melhor. Tem que jogar melhor. Entendeu? Tamo junto. Rapaziada! Aqui acabou, meus amigos. Aqui acabou. E digo mais. Se tomar o 5º gol, acabou a eliminatória. Acabou a eliminatória. Rapaziada, é o seguinte. Rapaziada, nos últimos tropeços da Juventus, eu venho passando pano pro Spalletti. Mas hoje, Spalletti, nossa, Spalletti, você foi mal. O que você acertou na escalação inicial, você cagou colocando o Cabal. ABC, análise de momento. Aqui pra você. Se tem uma coisa que eu não sou, cara, é profeta do acontecido. Olha isso aqui, ó. Rapaziada, é muita sacanagem, né não? Olha isso aqui, ó. 35 minutos, ó. 3h52. Ó, 3h52. Ou seja, tava começando o segundo tempo, ó. Norafém, não sou um fã de tirar o Cambiasso nesse jogo em específico. Mesmo ele amarelado. Pra colocar o Cabal. Vou explicar o porquê. Oh, primeiro gol, jogada no Cabal. Não, segundo gol, jogada em cima do Cabal. Terceiro gol, falta que o Cabal fez. E o Cabal foi expulso e gerou a jogada do 4º gol. Meu amigo, que substituição maléfica, Spalletti. Spalletti, nada justifica. ABC, o Cambiasso tava... Não. Rapaziada, o Cambiasso era o que tava fazendo a diferença, rapaziada. O Cambiasso era o que tava fazendo a diferença no meio-campo. O meio-campo do Galatasaray é fofo, dá espaço. Olha os gols que a Juventus fez, cara. É só quebrar a primeira marcação alta deles, cara. A partir do bom, gente, todas as vezes que a Juventus levava perigo é porque quebrava essa primeira pressão do Galatasaray. Quando você coloca o Cabal, você convida o Galatasaray pra te atacar. Você perde a pressão, você perde uma saída da pressão. Olha como foi o primeiro gol da Juventus, cara. Ele escapa da pressão, ele dribla, ó, 5-2. Acabou, ó. Sacha Boey. Só faz gol lá mesmo, né, mano? Aí, acabou, rapaziada. Aqui acabou. 5-2, a Juventus tá eliminada pra mim. Eu não acho que a Juventus vai buscar 3 gols, não. E tá revoltadinho, o Sacha Boey tá revoltadinho. Cê é bagre, irmão. Você que nem o Sara, só joga nesse futebol de bêbados aí. Ó, o Simen de novo.
Osimhen de novo. Rapaziada, olha isso aqui, ó. Jogada do Osimhen de novo. O Osimhen é um problema, rapaziada. Olha isso aqui, ó. Ó, se a rapaziada tivesse noção quanto o Osimhen impacta o jogo, muita gente pagaria 100 milhões de euros nele. Rapaziada, o Osimhen é um problema. Rapaziada. Eu venho falando desse maluco há muito tempo, mano. Ele é um problema, rapaz. Olha o Osimhen aí, ó. Outro gol na conta dele. Em cima do Lloyd Kelly. Ó, é porque, ó, vou mostrar pra vocês aqui, ó. Pera aí. Não sei se... Ah, pera aí. Nossa, mano, esse jogo... Ó, tá vendo esse vídeo aqui, ó? Lloyd Kelly na mira de Liverpool, Chelsea, Tottenham. Tá vendo aqui, ó? Lloyd Kelly. Tá vendo, ó? Esse vídeo aqui vai pro ar aí, vai pro ar. É um dos vídeos que eu deixo reserva ali. E eu falo, 40, 50 milhões de euros do Lloyd Kelly só se alguém tiver bêbado, velho. Só se alguém tiver embriagado. Ele é apenas um bom jogador pra Juventus e só. E só. O Osimhen, cara, o Osimhen é um problema, velho. Aí o Kelly sem o Bremer. Outra coisa, perdeu o Bremer. Olha aí, ó. Perdeu o Bremer. Outro motivo. Perdeu o Bremer. Saiu machucado. Olha aí, ó, como é que fica a zaga da Juventus sem o Bremer. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Entendeu? Rapaziada. Mas, pra mim, tipo assim, você perdeu o Bremer é um golpe. É um golpe. Um golpe. É um golpe. Mas pra mim a cagada foi tirar o Cambiasso, porque o Cambiasso era o cara que tava escapando da pressão e pisando no meio campo. Ele era o cara que tava fazendo desafogo. Ele era o a mais. Porque, gente, ó, só o Torreira marca nesse meio campo do Galatasaray. O Sara é bom com a bola, você vê que ele avança muito bem. Ofensivamente, eu sempre elogiei o Sara ofensivamente. Só que todo jogo, o Sara, ele coletivamente, ele não é um cara tão forte. Por isso que o Galatasaray fez tudo pra manter o Torreira. Eles foram buscar o Lemina, eles foram buscar o Gundogan, porque o Sara coletivamente não é um cara alto nível. Eu sei que falar isso é uma loucura depois do jogo que ele fez, mas essa é a verdade. Por isso que ninguém do Big Six tocou nele quando ele tava no Norwich. Entendeu? Então, rapaziada. Então... acabou aqui. Eu acho que o Spalletti merece muita crítica. Novamente, perdeu um dos pilares, saiu machucado, mas o Spalletti cagou o time, velho. Tirar o Cambiasso pra colocar o Cabal é um erro grosseiro do Spalletti. Grosseiro, rapaziada. Enfim, meus amigos, vamos lá. Ele escala com o Maquini de falso 9. Tranquilo. O Openda tá jogando nada mesmo. O Vlahovic machucado. Aí, vamos lá. A Juventus, 4-1-4-1, bem ali, compacta. O Galatasaray marcava pressão. Gente, o Galatasaray é um time que marca pressão. E o Galatasaray é um time, eles levam muito muito ao pé da letra jogar por cima. Eles jogam muito por cima, o Galatasaray. Um time que joga muito por cima. Muito. Então eles marcam pressão, eles jogam por cima. O Osimhen é um cara que ele é muito chato. Muito chato. Você vê que ele é um problema. Eu gosto de centroavante assim, cara. De centroavante que é um problema pro zagueiro. O zagueiro vai ter que suar sangue. Então, o Osimhen, aí eles marcam pressão e eles tentam pegar a bola e agredir mesmo. A Juventus no 4-1-4-1 não deixava muito eles tracionar. Só que é um time muito forte de correria. Lang, Akigun e o mais. E a Juventus tinha que ocupar mais o meio campo. E tava legal. O primeiro gol do Galatasaray é uma patetada do Cambiasso. Cambiasso lança um lateral nada a ver pra trás. O cara, o Cambiasso... Aí Cambiasso também. Mas depois ele se redimiu. Ele dá um lateral pra trás, tem uma patetada, sobra, o Gabriel Sara faz 1-0. Aí você vê, quando deu a saída, o cara do Galatasaray achou o Salah, não, é o Wilmais, ele vai dar a pressão no Cambiasso. O Cambiasso tira a pressão, cruzamento, Kalulu na sobra, Cup Miners, 1-1. Jogada do Cambiasso, redimiu pelo gol que ele entregou. Elas por elas, 1-1. Aí, meus amigos, o Cambiasso ganhou confiança pisando no meio campo. E você vê que a pressão desafogou. Aí, o Locatelli dá um belíssimo passe, joga demais. O Locatelli, pimba! Quebra a linha, toca pro Cup Miners. Quem é que dropa pro meio campo? O McKennie. McKennie dropa pro meio campo, toca Cup Miners 2-1. Ou seja, quando todo mundo do meio campo ocupado funcionou, 2-1 Juventus. Depois do 2-1 da Juventus, cara, 4-1-4-1, a Juventus cala no bloco médio. Tipo assim, obviamente você perdeu o Bremer, você vai sofrer. Até enquanto o Bremer tava no campo, tava muito seguro. O Bremer sai, você já vê que o time perde poder defensivo, mas não passava sufoco. A Juventus perde poder defensivo com o Bremer, mas não passava sufoco. Aí vem, você vê, tava com o meio campo, ó o Cambiasso como ele pisa no meio campo, rapaziada, ó. Ó como ele pisa, ó. Olha como ele ganha mais um. E ele tava marcando muito bem o mais. Aí o Spalletti coloca o Cabal. Aí o Spalletti coloca o Cabal, convida, acabou o jogo, rapaziada, 5-2. Convida
convida o Galatasaray pro ataque. Aí, jogada lá pela direita, chute, a bola sobra no Alang 2-2. Jogada em cima de quem? Se você vê no segundo gol, a jogada começa com um drible que o Cabal sofre. O Cabal, rapaziada, desde que ele se machucou do joelho, ele não é mais o mesmo jogador. O Cabal, depois da lesão de joelho. Gente, o Cabal, quando ele é contratado, ele começa muito bem. Caraca, que descoberta. Pra quem não lembra, na época, a Juventus deu um chapéu na Inter. Um chapéu, tava quase tudo fechado com a Inter, a Juventus chegou e deu um chapéu pagando mais. Pix pra ele. Aí, meus amigos, a conquista do gol. Contou como assistente do Cime? Contou. Assim, muito bem. Muito bem. Então, aí o Cabal, ele se lesiona do joelho. Lesão ligamentar. Aí ele volta, só que ele nunca mais voltou mesmo, velho. Nunca mais. Por isso que eu não gostei, porque você é um cara que tá mal, você tira por um cara que tava bem, você coloca no lugar do cara que tava bem e que tava desequilibrando, taticamente falando. Aí o Cabal leva lá o drible 2-2. Falta do Cabal, na falta, Sanches 3-2. Cabal é expulso pouco tempo depois. Aí 4-2 no Alang, depois no vacilo na saída, pressão do Simão. O Simão, ó, os dois, o quarto e o quinto gol. Participação direta do Simão. 5-2. Acabou, rapaziada. Eu ficaria muito surpreso, muito. Principalmente com esse ataque de papel que tira. Por exemplo, outra coisa que eu não gostei muito. Eu achei que no primeiro tempo tava forçando muito pela direita, sendo que pela esquerda que tava o desequilíbrio. Tinha que jogar mais pro Wilds. Toda vez que o Wilds pegou, teve um chute perigoso, saiu um escanteio, o Cambiasso desequilibrava taticamente. E eu tava vendo um time que tava muito forçando. Você vê o Cambiasso, o Cup Miners, meio pra esquerda. Achei que no primeiro tempo, a minha maior crítica à Juventus era muita bola pro Francisco Conceição. Você pode mandar a bola pra ele, mas essa bola tem que vir da esquerda. Você tem que atacar mais pela esquerda com o Wilds. E aí sim, quando a bola tá no Wilds e a marcação chega muito agrupada, aí você desafoga pra direita. Minha única crítica, mas o Cambiasso tava desequilibrando taticamente. O meio-campo era da Juventus. Era só a Juventus trabalhar essa bola. Quando trabalhou, 2 gols. Por isso que tirar o Cambiasso foi um erro grosseiro do Luciano Spalletti. E pagou com a derrota e pagou feio, rapaziada. Eu não acho que a Juventus volta. Vou ver aí qualquer entrevista aí do... Um corno me ligando. Se você tá me ligando, você é corno. Eu vou ver alguma entrevista do Spalletti, alguma coisa, belezinha? Tamo junto. Eu coloco aqui no próximo trecho. Rapaziada, Spalletti depois do jogo. Rapaziada, o Spalletti confirma que a troca do Cambiasso foi porque ele tava amarelado, ó. He already booked, né? Tava amarelado, né? E eu queria evitar o duplo amarelo, óbvio. Você vê como a substituição foi ruim, né? Ele queria evitar o duplo amarelo e teve o duplo amarelo com o cara que ele colocou pra evitar o duplo amarelo. E ele fala que... Aí ele falando que o time deu 3 passos para trás e ele falou que o time terminou o primeiro tempo mal. Eu não achei que terminou muito mal. Realmente não tava melhor, mas não era também pra mudar tanto, né, o Spalletti. E ele fala que o time deveria... Ó, aí, Spalletti, porque ele cai em contradição. Porque ele falou que o time deveria jogar mais com a bola. Jogar mais com a bola. Mas você tirou um cara que ganhava o meio campo pra você, Spalletti. Um cara que recuperava a posse e mantinha a posse. Aí não, o Spalletti foi totalmente atrapalhado. Totalmente. Ele fala que você tem menos problemas defensivos se você tem a bola. Que é um conceito correto. Mas você tira um cara que joga muito bem com a bola, que é o Cambiasso, pra colocar um cara só pra defender, Spalletti. Como é que você... Entendeu? Não faz sentido. Infelizmente, o Spalletti foi muito mal nessa. Muito mal nessa. E ele vai ter que... Infelizmente, essa não tem como, velho. Essa foi na conta dele. Belezinha? Ainda tá cedo, rapaziada. Qualquer outra coisa que ele falar de importante, eu falo. Mas basicamente é isso, que o time deu 3 passos pra trás. Ele tirou realmente o Cambiasso por causa do amarelo. E que o time deveria ter jogado mais com a bola.